Tamandaré. Muito boa noite a todos. Neste momento, 7h37, está no ar a nossa sabatina de hoje. Aliás, é a terceira sabatina e hoje está aqui presencialmente o presidente do Coritiba, o Samir Namur, ele que é também candidato à presidência. Samir, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Bom, boa noite, o prazer é todo meu. Agradecer aí o convite da Rádio Tamandaré, da Tamandaré Notícias também. Dizer que é um prazer estar aqui em Almirante Tamandaré, uma cidade que tem uma torcida coxa branca muito grande, muito apaixonada. São dezenas de sócios com direito a voto aqui em Almirante Tamandaré, os quais a gente sempre respeita, com os quais nós queremos sempre dialogar, ser questionado, ser confrontado, para dizer como foi a nossa gestão nesses 3 anos, para explicar por que é que nós temos essa proposta de continuar. Então é um prazer estar aqui e eu estou à disposição de vocês. E a Rádio Tamandaré tem, neste momento, claro, a companhia e, logicamente, o Brandon Granzotti, que acabou trazendo também toda esta sabatina até a Rádio Tamandaré. Brandon, boa noite, prazer recebê-lo aqui novamente no Tamandaré Notícias e na Rádio Tamandaré nessa sabatina. Boa noite, amiga Luciana Pombo, boa noite, presidente Samir Namur. Boa noite também para os meninos, o Eric, secretário de Esportes, e o Gabriel, que estão representando a torcida, e enfim, a todos que estão aqui também. E agradecendo a audiência desde já, você que está nos assistindo pode participar pelos comentários. Também pode participar, se você quiser, mandando áudio ou então mandando também um texto no 3537-9807, 3537-9807, é o WhatsApp para sua participação. É importantíssimo destacar uma coisa, Luciana, meninos também. O Samir foi o único candidato que veio até os estúdios. Então, presidente, a gente agradece a sua presença. Aliás, ontem a gente brincou que o senhor era macho. Veio mesmo para ser, como diz o senhor mesmo, confrontado até pela própria torcida coxa branca. No fundo, até para deixar isso bem claro para vocês, para quem está ouvindo, o meu pensamento é muito simples, né? Aquela pessoa que quer se candidatar a um cargo como esse e depois de eleita quer ter legitimidade para exercer esse cargo, tem que enfrentar de frente esse tipo de situação, tem que mostrar para todos que tem equilíbrio, que tem serenidade e que tem condição de responder a qualquer tipo de questionamento, atender a qualquer tipo de situação, sempre respeitando a tudo e a todos. Então, nesse sentido, a minha postura de vir aqui hoje. Nesse sentido, uma outra postura nossa também muito importante, que é com relação aos debates. Vocês tinham a iniciativa de fazer um debate, eu prontamente aceitei esse convite ao debate, não só com relação ao debate de vocês, mas todas as outras tentativas de organização de debates, os outros candidatos, os outros 2 candidatos têm recusado, o que na minha leitura é algo muito grave. Não grave contra mim ou contra a minha chapa, grave contra o torcedor, contra um processo eleitoral o mais democrático possível, grave principalmente contra a instituição, né, contra o Coritiba. Então, o candidato que quer ter legitimidade para depois virar presidente, ele tem que vir não só nas entrevistas, ele tem que estar nos debates também, tem que mostrar que ele tem condição de ser confrontado por ideias opostas, por ideias diferentes e se sair bem. Então também menciono isso nesse começo, a ideia era estar aqui em Almirante Tamandaré para um debate com os outros 2 candidatos, infelizmente por conta deles não foi possível. O primeiro candidato a nos dar entrevista foi por telefone, disse que estava com Covid, aliás, que foi o Renato Folador, e o segundo entrevistado ontem foi o João Carlos Viale, também por telefone, segundo a justificativa, porque um deu por telefone, ele também daria a entrevista por telefone. Enfim, infelizmente foi o que aconteceu. Gabriel Grau, quero ouvi-lo. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brandon. Boa noite, presidente Samir. Temos a presença também do padre Emerson aqui nos estúdios. Prazer em recebê-lo. Prazer recebê-lo aqui. Eric, prazer também estar com você aqui. E a torcida que compareça, né? Que chame os amigos, vamos fazer desse debate, dessa sabatina com o presidente Samir, esclarecer todos os pontos, todas as dúvidas, todos os questionamentos que toda a torcida coxa branca tem para fazer para ele hoje.
Eric Polica. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Breno. Gabriel, meu amigo, Coxa Branca. Boa noite, padre. Boa noite, Samir. Boa noite. Parabéns pela tua atitude, tá bom? Igual diz você, né? Você não tem nada a temer, né? Tem que temer uma pessoa que não vem para um debate. Isso a gente tem que ser bem realista. Parabéns, não fugiu. Sabemos que a fase do Coritiba hoje não é boa, mas você está aqui para esclarecer as dúvidas nossas. E no meu caso, Eric, é até bem importante esse posicionamento, porque eu não estou aqui só em campanha, né? Claro que eu estou em campanha, claro que eu quero ganhar a eleição do dia 12, mas eu também tenho um compromisso com o torcedor, com o sócio e com o clube, que é o de passar a minha gestão a limpo, né? Que se eu não fiquei esses 35 meses que passaram fazendo propaganda da gestão, falando tudo que estava sendo feito, até porque eu estava lá para trabalhar, para dar resultado e não para fazer marketing pessoal de nenhuma forma. Agora também é um momento para isso, né? Para que todo mundo tenha conhecimento de tudo aquilo de bom que foi feito nesses 3 anos, todos os legados que a nossa gestão está deixando aí para a próxima. Um momento para que eu reconheça os erros também, tente explicar e justificar o porquê deles acontecerem. Então eu também estou aqui para isso. Deixa eu passar para o Brandon aqui também, para que ele fale dos nossos patrocinadores. Momento importante, Brandon. É isso aí. Essa dobradinha do TN com a Rádio Tamandaré tem patrocínio do Posto Petrus, Farmácias Rio Branco, Premier Pisos, nosso amigo Sebastião, lá da Premier, o Super Rede Atacadista e Aventura Comunicação. Neste momento são 7h43 e eu quero começar perguntando exatamente sobre isso. O futebol não vai bem, a torcida Coxa Branca, grande parte ainda descontente. Como é que o senhor avalia essa gestão e por que Samir Namur resolveu se candidatar novamente? Bom, dizer que o futebol não vai bem certamente é uma fotografia do dia de hoje, né? Final de dezembro do ano de 2020. Mas se formos falar de como foi a gestão em termos de futebol, claro que é possível olhar por um outro ângulo, né? A nossa gestão ela assume o clube em dezembro de 2017, 6 dias após o rebaixamento. Então, toda uma expectativa e todo um projeto que havia sido feito para tocar o clube na Série A. E, enfim, o rebaixamento acontece daquela forma trágica e imprevisível como foi. Um clube naquele momento que só do ano de 2017 deixava uma série de pendências financeiras. Não vou nem entrar em detalhes, mas vou falar em um valor redondo na casa de 15 milhões de reais aí de pendências ali da reta final de 2017, sem dinheiro em caixa para saldar essas pendências. E aí então nós pegamos um clube que acabava de cair para a Série B, precisando resolver essas pendências, até porque o compromisso de austeridade e de responsabilidade financeira sempre foi muito forte para nós, não à toa a nossa chapa agora se chama Curitiba Responsável. E isso projetou já em 2018 um ano de dificuldades no futebol. E aí, enfim, por alguns erros nossos também associados a isso, o time não subiu. Mas 2019 mesmo, com menos dinheiro, conseguimos montar o time para subir. E daí hoje em 2020, ainda aqui com o time na zona de rebaixamento, mas também com um campeonato em torno de 40%, 45% do campeonato ainda a ser disputado, o time está numa situação melhor. Quer dizer, ele ainda está na Série A, ele tem uma situação financeira de curto prazo pelo menos controlada, um clube que tem os seus salários em dia, que resolveu vários problemas trabalhistas, o que dá, nesse horizonte aí de curto prazo, pelo menos a possibilidade de que o time ainda escape. E é claro que é uma circunstância muito excepcional, porque pela primeira vez, talvez na história, a gestão vai acabar e o Campeonato Brasileiro não vai acabar, ele vai continuar por 2 meses e meio. Mas o fato é que se ao final lá do campeonato Coritiba ainda estiver na Série A, e nós acreditamos muito que esse elenco vai conseguir isso, o futebol não vai ter sido tão ruim assim, porque nós vamos fazer um balanço, pegamos na Série B com uma série de problemas e entregamos na Série A com boa parte desses problemas resolvidos, mas claro, para isso o Coritiba precisa ficar na Série A, e aí até podemos discutir ao longo dessa entrevista em que medida que a eleição influencia isso, porque certamente influencia bastante.
Você acredita que vai influenciar a eleição, então, presidente? Não tenha dúvida, porque no dia a dia do futebol, né, há uma série de compromissos. Tem os compromissos que são contratuais, né, o jogador assina um contrato por um salário, mas há uma série de compromissos que eles são, assim, digamos, implícitos, informais, ou de conversa de dirigente com atleta, e que desses compromissos decorre uma confiança que o grupo de jogadores, que a comissão técnica tem na diretoria e no clube. Então, hoje, as pessoas que estão lá não têm dúvida nenhuma que nós vamos honrar o que foi combinado, que nós vamos pagar salário em dia, que as premiações que foram prometidas vão ser pagas, né? E isso entra em campo também. Entra em campo porque dá mais tranquilidade para os profissionais trabalharem durante a semana, dá mais tranquilidade para os atletas jogarem. E aí não estou nem acusando chapa de oposição A ou B sobre se vão pagar ou não vão. Mas quem está lá não tem como saber disso, não tem como garantir isso. E esse tipo de confiança é algo que se constrói ao longo de meses, ao longo de todo um processo que nós já construímos. Muitos jogadores já vêm aí de anos passados, mas boa parte desses estão conosco lá desde janeiro. Então sabe que nós prometemos e cumprimos, algo que no futebol é muito importante. Com relação aos que vão entrar, os atletas não sabem. Então você imagine, tem uma eleição dia 12 que acaba lá às 4 da tarde, e no dia 13 às 6h45 Curitiba está jogando uma final de Copa do Mundo contra o Sport no Recife. E os jogadores vão jogar com que cabeça, sabendo que no dia anterior trocou de presidente. Então, certamente isso influencia. Agora, se fosse também desta forma, presidente, a gente poderia supor também que os jogadores estariam com muito mais garra nesses últimos dias, inclusive no jogo do Corinthians contra o Corinthians, a gente não viu essa garra toda, né? Eu sinceramente discordo. Eu vejo que há problemas de ordem técnica, problemas principalmente de ordem tática, até poderíamos discutir isso. Em nenhum momento eu vou concordar com uma visão de que falta garra, que falta dedicação, que falta comprometimento. Jamais poderia concordar com isso, porque não é o que eu vejo no dia a dia. Recebi essa crítica de alguns torcedores, e inclusive o que me ocorre é que está todo mundo, à exceção minha e de outros dois vice-presidentes, está todo mundo vendo o jogo pela TV, né? Um jogo sem torcida, que algo bem complicado, é diferente, que passa essa percepção. Eu estou vendo os atletas em preleção, em vestiário, em treinamento, estou vendo nos jogos, e uma coisa que eu posso garantir é que não falta raça e não falta comprometimento. Pode faltar outras coisas, em termos técnicos e táticos, mas certamente dedicação e comprometimento não falta. O senhor falou com relação ao caixa que estava bem complicado quando o senhor assumiu e tudo mais. Como é que está hoje o caixa do Curitiba? Bom, eu vou citar alguns números aí que dão um bom indicativo aí, até para o torcedor ter uma síntese, ter uma análise. A nossa gestão pagou 28 milhões de reais em dívidas trabalhistas das gestões anteriores, né? Basicamente atletas e funcionários e técnicos e membros de comissão técnica que foram contratados e ficaram com pendências salariais, rescisões que não foram pagas, mandados embora e a multa não foi paga. Isso vai causando todo um endividamento de longo prazo no clube que atrapalha as gestões seguintes. Então, nós gastamos aí 28 milhões, que é dinheiro que sai da nossa gestão, de contratações da nossa gestão, de investimento da nossa gestão, para pagar salário de jogadores, especialmente das duas últimas gestões. Então, esse é um dado importante, até porque foi um propósito nosso de fazer esse trabalho, e agora de continuar nos próximos 3 anos. Mas o que é muito importante e que complementa muito isso em termos de gestão? Pagar os salários em dia. Então, pagar os anteriores, mas pagar os nossos também, para que a próxima gestão, seja ela de quem for, tenha uma tranquilidade um pouco maior. Junto com isso, e aí você pergunta de caixa, e eu estou falando do principal problema de caixa, que é o passivo trabalhista, junto com isso, a nossa gestão ao longo de 2020 buscou uma solução que nos próximos 3, se obedecida, se cumprida, vai ajudar demais o Curitiba, e daqui 3 anos vai colocar o Curitiba numa situação muito mais estável, que foi o ato trabalhista.
Então, o que o ato trabalhista faz? E nós já estamos no segundo mês de ato trabalhista, então ele já está vigente. Ele suspende todas as execuções trabalhistas, ou seja, todos os processos que pegam dinheiro do clube quando ele vai para a conta no banco, que pegam a renda do jogo que o estádio lota, que pegam principalmente o dinheiro da TV, direto lá da Globo, direto da Tânia. Então você imagine, isso foi o nosso dia a dia dos 3 anos. Semana que vem tem que pagar salário, fluxo de caixa redondinho, programação para pagar. 2, 3 dias antes vai vir o dinheiro da TV, ele vem pela metade, porque foi uma penhora lá e você tem dificuldade para pagar. Então o ato trabalhista acaba com isso, ele dá segurança para a próxima gestão e ele diz quanto que a gestão tem que pagar por mês para daqui 3 anos resolver o programa trabalhista. Começa em valores menores até do que nós pagamos ao longo dessa gestão. Começa em R$300 mil, ao longo do ano que vem vai subir para 450, depois 700, lá no final dos 3 anos vai estar passando de 1 milhão. E se a próxima gestão conseguir cumprir isso, mês a mês, e continuar pagando salários em dia como nós fizemos, para não gerar novos passivos trabalhistas, lá no final dos próximos 3 anos, Curitiba vai ter um caixa, vai ter uma situação financeira um pouco mais estável. Bom, eu vou passar agora para o Brandon Grazotti fazer a pergunta. Presidente, vamos entrar um pouquinho na questão aí da torcida. Desde a primeira sabatina, que foi na segunda-feira, com o Folador, muitos questionamentos de torcedores sobre a marca 1909, que é uma criação aí dessa sua gestão. Uma marca própria do clube, né? Isso. Segundo alguns torcedores, a sua proposta foi que a marca seria própria, como é de fato, né? Mas o preço seria mais acessível. E falam que está maior. O que o senhor tem para falar sobre essa marca e se ela continua? Bom, Breno, eu vou dar um panorama aí geral, né, sobre como funcionou essa questão da marca própria para nós, e daí termino respondendo essa questão do preço. Há 3 anos atrás, se vocês pegarem o nosso plano de metas lá da chapa Curitiba do Futuro, não tem uma linha sobre marca própria. Não era uma ideia nossa, não era um plano, não era uma das nossas metas no plano de metas a implantação da marca própria. Mas o que aconteceu? Nós entramos, o clube tinha uma parceria com um representante da Adidas, era um contrato, para dizer assim pouco, terrível, absurdo. Curitiba precisando de 20 mil peças de enxoval ano, o contrato fornecendo 9 mil peças ano. E aí nós vimos um clube do tamanho do Curitiba com o profissional usando Adidas, o sub-20 17 Nike e 15, 13 e 11 usando Lotto. Na minha ótica, algo inadmissível. Loja do Couto Pereira terceirizada. O clube não via um centavo. Menos de 100 itens lá na loja, sem linha feminina, sem linha infantil. Outro absurdo, se você pegar o tamanho da torcida do Curitiba e o potencial consumidor que essa torcida tem. E aí, então, um contrato que dava 9 mil peças para o Curitiba, que precisava de 20 mil peças. Então, qual que é a equação básica aí? O Curitiba tinha que comprar 11 mil peças. E daí chegava num absurdo de que um contrato com a maior empresa de fornecimento de material esportivo do mundo, dando prejuízo para o clube. Contabilmente dando prejuízo. No segundo jogo do meu mandato, Campeonato Paranaense, no Couto Pereira, um dia antes do jogo, o gerente de compras do clube manda lá uma ordem para nós, pedindo autorização para ir na Centauro comprar uniforme. E ninguém entende nada, né? Por que está indo na Centauro comprar uniforme? Não, porque a Adidas não entregou. Ou vai na Centauro e compra, ou não vai ter uniforme para jogar. Então essa era a operação de material esportivo que o Curitiba tinha. Então nós entramos, sabendo em poucas semanas que tinha que mudar, e fomos estudar quais eram as melhores opções. Recebemos diversas propostas de todas as marcas possíveis, e a melhor proposta, mas assim, de longe, melhor proposta financeira, de longe, foi de uma fábrica de Fortaleza, que fazia e faz a operação do Fortaleza e do Paysandu. E aí nós fomos até Fortaleza, conhecemos a fábrica, estudamos essas outras operações e decidimos ir por esse caminho, que foi um acerto assim estrondoso. Tanto é que nas pesquisas aí com a torcida é sempre 80%, 90% de aprovação. Hoje o Curitiba recebe 24 mil peças, mais do que ele precisa, tanto que fornece peças
para a BB Futsal, com quem nós temos parceria, fornece para o time de basquete, fornece uniforme de graça em outras parcerias. O Coritiba, depois de muito tempo, volta a administrar a loja do Couto Pereira, que é altamente lucrativa, todos os números mostram isso. Tem 2 lojas em shoppings grandes da cidade com parcerias e potencial para ter em muitos outros. Mas o principal de tudo, que é o que faz com que seja disparada a melhor escolha, é a que traz mais lucro. A minha escolha, a nossa escolha de gestão, sempre vai ser, nesse caso, daquela marca que coloca mais dinheiro no clube. Mais de 4 milhões de faturamento bruto em 2019. É difícil falar de 2020, porque a loja ficou fechada há muito tempo, pandemia. Então, mais de 4 milhões de faturamento bruto em 2019, em torno de 15% de lucro líquido para o clube. Então, é uma operação que jamais vai resolver os problemas financeiros do Coritiba, mas ela é lucrativa e ela é positiva na ótica do torcedor. Mais de 300 itens na loja, linha feminina, linha infantil, camisa comemorativa com muita frequência. Então, ela é uma marca de sucesso. Sobre o valor, e daí é bastante importante o meu depoimento com relação a isso. Se o torcedor lembrar, lá em 2018, na primeira linha da marca que foi lançada, nós tínhamos 2 tipos de camisa. A mesma camisa que os jogadores usavam, num preço maior, e uma camisa num preço menor, que era uma camisa com tecido de qualidade, mas uma qualidade inferior, porque não era a mesma que os atletas usavam. Então, isso foi cumprido lá no início do lançamento da marca. O que aconteceu? Isso tem os números lá, tem os dados, isso o Conselho Deliberativo Fiscal recebe. A camisa de valor mais baixo ficou encalhada, vendeu muito pouco, ao passo que o torcedor ia para comprar de valor mais baixo, via uma camisa com o mesmo tecido que o jogador usava e preferia investir um pouco mais e comprar a camisa, entre aspas, melhor. Então foi uma opção de gestão da loja, de optar por só fazer a melhor linha a partir de 2019. Mesmo assim, e aí eu não vou lembrar em que lugar do ranking o Coritiba está, mas sempre saem aquelas pesquisas das camisas mais caras e mais baratas dos clubes grandes do Brasil. E o Coritiba sempre está lá no final, sempre entre as camisas mais baratas, dentre todos os clubes. Tem 1 ou 2 clubes lá grandes do Brasil, de Série A e boa parte da Série B, com camisas mais baratas que o Coritiba. Então, tem essa explicação, mas ainda assim é uma das camisas mais baratas. Bom, pro torcedor esse é um ranking bom para ficar entre os últimos. É o Sem único, dúvida, né? provavelmente é o único. Bom, ainda nesse assunto torcedor, quando o Coritiba voltou para a Série A, a torcida foi um incentivo, né? Afinal, esteve aí em todos os jogos. Foi a maior média de público da história do Coritiba em campeonatos brasileiros. Uma média incrível mesmo. Caso o senhor seja reeleito, como vai ser a parceria do clube com o torcedor? Bom, não resta dúvida, Breno, que um dos grandes acertos da nossa gestão, ele tem relação direta com o marketing. Nós tínhamos uma série de propostas com relação ao marketing, tentamos implantá-las em 2018, mas percebemos que o Coritiba precisava trazer para liderar o seu departamento de marketing um profissional que fosse experiente, que conhecesse bem o mercado e que já tivesse bastante tempo de trabalho em clubes grandes e em clubes do mesmo tamanho que o Coritiba. Então fomos buscar um profissional, que é o Rafael Salin, que é o atual diretor de marketing, isso lá em janeiro de 2019, que tinha 11 anos de experiência no Internacional, em Porto Alegre, e aí efetivamente ele passou a implantar uma série de medidas com as quais nós concordávamos, as quais nós queríamos como gestão, medidas que refletiam um posicionamento de marketing do Coritiba como clube grande, como clube de massa, como clube popular, que tem que entender que é um clube que atinge a torcedores de todas as origens, de todas as classes, sempre na contramão de qualquer processo de elitização. Então, há que se entender muito bem um posicionamento do Coritiba, não como clube de uma elite, e sim como clube popular, como clube de massa, como clube, por exemplo, que se posiciona em causas sociais relevantes, como clube, por exemplo, que vai fazer um ingresso barato para atingir um torcedor mais humilde, como nós fizemos muito ano passado, repetiríamos esse ano, não fossem todos os problemas da pandemia,
um clube que tem que ter sim um plano de sócio de custo baixo, com direito a ingresso, como é hoje a arquibancada, R$50, que foi também um sucesso, mesmo numa Série B, numa virada de Série B para a Série A, nós atingimos 25 mil sócios. No início da pandemia estávamos acima dos 25 mil sócios. Certamente, se 2020 fosse um ano de normalidade, passaríamos aí dos 30, talvez 35 mil sócios, o que mostra bem qual é o relacionamento da gestão com o torcedor e com o sócio. Então, ele passa diretamente por esse posicionamento de marketing que eu expliquei, ele passa diretamente por atender a tudo e a todos da forma mais diversa, mais transparente, mais democrática, na contramão da elitização. Quando o senhor assumiu, Samir, uma das coisas que ficou bem marcada foi que o senhor falava que o Coritiba ia se transformar num clube revolucionário, que o senhor iria revolucionar o clube, né? Uma das expressões que o jornal Gazeta do Povo trouxe lá naquela época. O senhor acredita que conseguiu desempenhar esse trabalho ou é um projeto que vai mais para frente? Eu até vou fazer uma consideração sobre isso antes de responder, porque se eu bem me lembro do contexto de 3 anos atrás, essa expressão pode ter sido usada com uma conotação um pouco pejorativa, né? Lá na campanha, 3 anos atrás, uma das fake news com que me atacaram é que eu tinha ligações com um partido político, que eu tinha Pessoal e tudo mais, eu lembro. Que, como eu disse já aqui, e sempre disse lá, e sempre expliquei, uma fake news, não é verdade. Então, talvez até uma conotação pejorativa nesse sentido, como eu disse. Mas o fato é que, para dar uma resposta objetiva, só existe um processo revolucionário, uma modificação completa em termos de gestão, em qualquer clube desse patamar, em qualquer clube desse tamanho, com os problemas que o Coritiba tem, problemas de endividamento, problemas de dificuldade de receita, é só com longo prazo. Certamente não vai ser em 3 anos, com qualquer presidente, com qualquer gestão, com qualquer plano. Nunca vai ser em 3 anos. Então é preciso longo prazo, é preciso continuidade. Ninguém aqui vai citar um caso no futebol brasileiro, pelo menos, talvez mundial, mas vamos falar só do brasileiro. Ninguém vai citar um caso de clube que conseguiu uma sequência estável de bons resultados com um projeto de curto prazo. É sempre com longo prazo, é sempre com continuidade, é sempre com responsabilidade, que é a nossa ideia central, resolvendo no curto e médio prazo problemas de endividamento e com estratégias de médio e longo prazo para a captação de receitas. Não tem mágica, não tem solução milagrosa. Vocês sabatinaram um candidato aí que diz que contratar jogador é mais fácil que vender pão. E que daí ele entra lá no meu lugar no dia 13 e vai começar a fazer milagre, vai começar a fazer mágica. Isso é enganar o torcedor. Eu tenho experiência de conselho deliberativo, coisa que os outros candidatos não têm. Tenho experiência de 3 anos como presidente do clube, coisa que os outros candidatos não têm também. E posso afirmar isso com muita tranquilidade. Não tem milagre, não tem mágica. O que tem é projeto, continuidade e longo prazo. Bom, já que o senhor falou dos outros candidatos, uma das coisas que o candidato Renato Folador falou para a gente aqui em entrevista na segunda-feira foi que o grande problema é que o Coritiba tem contratado mal, tem contratado errado e que isso teria influência, inclusive, de agentes de futebol. Como é que o senhor vê esse tipo de afirmação? Bom, primeiro, afirmar que há erros em contratações, afirmar que há erros no futebol, é afirmar o óbvio, né? É evidente que aconteceram erros, porque em 2018 o time não foi bem, esse ano o time também tem dificuldades. Agora, também é uma certa ingenuidade não considerar todo um contexto de história recente do Coritiba. O Coritiba não está tendo dificuldades no futebol na minha gestão, ele está tendo há bastante tempo, dadas as sequências de rebaixamentos, dadas as sequências de campeonatos brasileiros com dificuldades. Então isso não é uma novidade no Coritiba, que tenha dificuldade de resultado em futebol, que tenha dificuldade para contratar. Que na minha ótica, de quem conhece o clube, de quem tem diagnóstico, de quem tem experiência de gestão, é uma simples decorrência dos problemas financeiros.
Vou dar um número aí que tem muitos números, tem muitos exemplos, muitos argumentos, mas vou dar um número em que isso fica mais fácil do torcedor entender. O Coritiba é rebaixado no ano de 2017 com uma folha de 5 milhões de reais, que era uma folha que o clube já não conseguia pagar e que deixa uma série de problemas financeiros para a nossa gestão. Hoje, 3 anos depois, coloca a inflação em cima desses 5 milhões de reais, coloca a valorização de salário de jogador em cima desses 5 milhões de reais. Nós estamos jogando a Série A com uma folha de 3 milhões de reais. Portanto, 40% menor que 3 anos atrás. Então, aquele que se propõe a gastar só o que tem para gastar, tendo que competir contra clubes com folhas e investimentos muito maiores, é claro que ele vai ter mais dificuldade de acertar. O Folador participou ativamente da gestão anterior, da gestão do Bacelar, que tinha elencos lá de 50, de 60 jogadores simultaneamente. A nossa gestão nunca passou de 36. Contratou bastante, mas para corrigir, para recontratar, rescindiu, pagou, recolocou os jogadores para não ficar com o elenco muito inchado. É claro que quanto mais você contrata, quanto mais você enche o elenco, quanto mais você gasta, consequentemente, mais chance você tem de acertar. Nós optamos por um caminho de responsabilidade, que é mais difícil no curto prazo, e erramos também. Claro que em muitas situações erramos. Se for pegar a lista de jogadores que nós contratamos nos 3 anos, eu vou dizer que vários foram errados, tenho bastante tranquilidade em admitir. E, por fim, a questão da interferência dos agentes, que também é uma afirmação que beira a ingenuidade, né? Que beira a quem não tem conhecimento do dia a dia, quem nunca pisou lá num vestiário, quem nunca pisou num CT de treinamento, pelo menos recentemente. Informação importante. Não tem como fazer futebol sem o agente. E não é o futebol profissional. Hoje o atleta do Sub-15, que não assinou o primeiro contrato profissional ainda, ele já tem empresário. Eu desafio o Folador aí em qualquer clube da Série A e da Série B e achar um jogador Sub-15 que não tem empresário. Então todos têm empresário, que dirá 17, que dirá 20, que dirá no profissional. Uma afirmação dessa, ele precisa primeiro provar, né? Dizer quais foram os negócios, quais foram os jogadores, quais foram os problemas. Então, simplesmente jogar isso no ar é mais uma fake news. Eu já sofria com as fake news 3 anos atrás, quando era só candidato, e imagine agora, 3 anos depois, como presidente. Não tem nenhum empresário, seja de Curitiba ou seja de fora, que na nossa gestão trouxe mais de 3 ou 4 jogadores, o que é um número baixo, porque não tem tantos empresários assim no mercado, é um mercado restrito. Agora, em nenhum momento se formou um time inteiro do mesmo empresário, como foi, por exemplo, lá em 2011 e 2012, que foram os últimos times de sucesso do Coritiba, mas todo mundo sabe que eram praticamente todos os atletas do mesmo empresário. Então, isso nós não fizemos. Os contratos assinados ficam todos à disposição do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo. Então, se alguém quiser apontar algum tipo de legalidade, de esquema, tem que pegar lá os documentos, que são todos públicos, e tem que provar. Se não fizer isso, é fake news. Aliás, fazendo uma comparação com a política nacional, parece que é mais do que mera coincidência as estratégias, né? Então, fake news e não ia debate, né? Sabemos bem quando que isso foi praticado. Eu até pensei nisso, mas eu não ia comentar. E assim, é bom o torcedor ficar bem atento, né? Porque viu o que aconteceu, né? Se alguém está satisfeito com o candidato da fake news que não foi no debate, vota no Folador de novo, então. Vamos lá, Gabriel. Presidente, entrando nesse assunto, contratação de jogadores. Na sua gestão, nos últimos 3 anos, nós tivemos 67 jogadores que passaram pelo Coritiba. E quando a gente fala em contratação, a gente não pode esquecer da figura do diretor de futebol, certo? E uma das propostas do Folador, inclusive, é acabar com esse cargo de diretor de futebol. Particularmente, eu acho que não se faz futebol sem diretor de futebol. Mas é uma das propostas dele. Rodrigo Pastana, foi uma incoerência, uma confiança no trabalho dele ou uma teimosia em não mandá-lo embora no momento em que a corda realmente chegou no pescoço?
Bom, você faz, Gabriel, 3 perguntas que são bem importantes e eu vou responder as 3 da forma mais objetiva possível. Então, se o diretor de futebol é importante ou não, número de contratações e Rodrigo Pastana, que você acabou já um pouco respondendo na tua pergunta, eu vou mais concordar com você até do que explicar. A figura do diretor de futebol hoje, ela é importante nos clubes grandes, principalmente, por um argumento, por um motivo muito simples, que é o da profissionalização. Você ter a figura de um profissional que conhece o mercado, que tem experiência, que já passou por aquele tipo de situação e tomou aquele tipo de decisão inúmeras vezes em outros clubes do mesmo tamanho, diferente do dirigente estatutário, que é um torcedor. Não adianta falar que não, porque o Samir, o Vialli e o Folador, no fundo, eles são torcedores, cada um com a sua visão, cada um com o seu tipo de experiência, mas ninguém se preparou profissionalmente para ser dirigente de futebol, ninguém estudou, ninguém trabalhou em outros clubes, ninguém viveu recentemente nesse meio. Então a figura do diretor de futebol, seja ele quem for, é importante por conta disso, porque tem um profissional de mercado para trazer soluções, para trazer planejamento, claro, sempre com a supervisão do dirigente, sempre com o aval da diretoria, sempre com o aval do presidente. Mas não há dúvida que a figura do diretor de futebol é importante e qualquer proposta de acabar com o diretor de futebol é no sentido do amadorismo. Há que se falar isso. E no caso do Folador, na verdade, não é só amadorismo, é oportunismo, porque se criou uma rejeição com relação à figura do Rodrigo Pastana, e daí ele vem com essa proposta de que vai acabar com a figura do diretor de futebol, porque é o que muito torcedor quer ouvir. Mas no fundo não tem explicação. Você tirar o profissional ali do meio é simplesmente voltar para o amadorismo de outros tempos. Número de contratações. Então você cita um número lá que parece um número alto, 67 contratações em 3 anos, mas nós temos que contextualizar. Né? Pega lá, fim de 2017, um elenco caro, como eu já expliquei aqui, todos os salários, todos os contratos no fim, e um time que foi rebaixado. Então, alguém acha que o time de 2018 deveria ser o mesmo de 2017? Não, né? Ficou lá o Erley, João Paulo, Kleber Gladiador, Alexandro, e nós tivemos que montar o resto do time do zero. Uma folha salarial cara, né? Esses que ficaram, sim, tinham contratos, eram os contratos mais altos daquele elenco, e renderam o quê? O Erley até saiu no começo, mas os outros renderam o quê? Não renderam nada. Só salários altos mesmo. Então trouxemos uma base, uma categoria de base que estava represada, jogadores já com idades que deveriam ter sido testados no profissional há 1 ou 2 anos. Àquela altura, no início de 2018, já se deveria saber se o Júlio Rushi tinha vingado ou não, se o Carvalho tinha vingado ou não, Thalisson Kelvin, Romércio, Marcos Moser, Léo Andrade, todo aquele time já tinha que ter jogado no profissional para saber quem ajudava e quem não ajudava. Então tivemos que trazer muitos, mas contratar um time praticamente novo. Dá tudo errado em 2018, o time não sobe, e a pergunta daí é a mesma. Alguém acha que o time de 2019 deveria ser o mesmo de 2018? Claro que não, ia ter que fazer outro time. Então, o número de contratações até nem é tão grande, dá lá 21, 22 contratações no ano. Como eu expliquei agora, com pouco dinheiro você acaba errando um pouco mais. Por que o Flamengo não erra em contratação? É salário de 1,5 milhão, salário de 1,3 milhão, é trazer jogador da Europa, não vai errar. O Coritiba vai errar, sabe por quê? Vou dar um dado importante. Quantos jogadores a nossa gestão contratou adquirindo direitos econômicos, comprando os jogadores? Nenhum. Por um motivo muito simples, porque o clube não tem dinheiro. O último foi o Galdesani. Exatamente, eu falo isso nas entrevistas. O último jogador, ainda na gestão anterior, foi o Galdesani. 3 milhões de reais em 50%, e a maior prova de que o Coritiba não tinha dinheiro é que não pagou. Gerou uma dívida que está aí 4 milhões de reais já, está sendo cobrada na CBF, a próxima gestão vai se incomodar com essa cobrança do Galdesani. Então nós trouxemos só ou jogadores emprestados ou jogadores livres no mercado. Então veja, eu até acho que esse número é baixo. Esse número é baixo porque nós tínhamos como proposta fazer elencos não muito grandes, porque isso traz uma série de outras dificuldades de dia a dia de treinamento e financeiras. Acredito que com os outros candidatos que estão aí, na mesma situação, o número de contratações seria
é muito maior. Por fim, figura do Rodrigo Pastana. Rodrigo Pastana veio num momento em que ele era talvez o único nome adequado no mercado para o Curitiba, em que o Curitiba precisava fazer futebol de resultado com pouco dinheiro para subir. Não existia outra alternativa em 2019 que não acesso à primeira divisão. O Pastana com diversos acessos de todos os tipos no currículo, com menos dinheiro do que o pouco dinheiro que o Curitiba tinha. Então ele era um nome que se enquadrava perfeitamente ali naquele momento. Bem ou mal, o trabalho dele foi bem sucedido, porque deu o resultado esperado e que o clube precisava. E daí chega até a ser um pouco curioso para nós que convivemos esse tempo todo no dia a dia com ele, eu sempre muito próximo do futebol, porque as críticas externas que se fazem não são verdadeiras, ao passo que outras críticas e outras dificuldades do trabalho dele, que nós conhecíamos e víamos no dia a dia, a parte externa, a torcida, a imprensa, não fazem. Então vou dar um panorama rápido disso. Um profissional muito experiente, muito capacitado. Por que muito capacitado? O Pastana surgiu para o futebol porque o pai dele era dono de um clube que começou na 4ª divisão do Campeonato Paulista e eles levaram até a 1ª divisão do Brasileiro, Grêmio Barueri, que depois virou Grêmio Prudente. Então ele aprendeu naqueles anos não só o ofício de diretor de futebol, aprendeu tudo o que acontece num clube de futebol, então, e daí foi trabalhar em outros clubes grandes, Bahia, Ceará, Figueirense, enfim. Então, muito capacitado para lidar com tudo num departamento de futebol no dia a dia. Como eu disse, muito bem relacionado no mercado, experiente, mas com problemas de relacionamento. Então, essa foi a grande dificuldade. O Pastana fazia esquema. Se ele fez algum esquema, fez muito bem feito, porque nós ali no dia a dia, conferindo tudo, verificando tudo, atuando junto, não vimos nada. E é claro que eu vou botar a mão no fogo por mim só, basicamente, e pelos mais próximos ali, pelo Jorge, pelo Aníbal, pelo Baggio, pelo Eduardo, que estavam no meu G5. Mas tem uma crença muito forte de que não fez esquema nenhum, porque se fizesse nós teríamos visto, porque estávamos ali vendo tudo. Mas sim uma dificuldade muito grande de relacionamento, um desgaste de dia a dia muito grande com os profissionais do clube. Nós já sabíamos disso no final de 2019, resolvemos bancar a permanência dele muito por conta da competência profissional, e daí olhando hoje, depois que as coisas aconteceram, eu admito que foi um erro. Pudesse voltar lá, dezembro de 2019, Pastana, muito obrigado, está aqui o prêmio que está previsto no teu contrato, vida que segue, e teríamos procurado outro profissional. Pedir licença para o presidente aqui, também para os meninos que estão representando a torcida, para responder um comentário, quero que a Lu fale junto comigo também. Um torcedor do Coritiba colocou que a rádio e o TN estão sendo parciais por trazer apenas o presidente aqui. Isso não é verdade. Não é verdade. E diferente do que você está falando, torcedor, as perguntas elas não são combinadas. O mesmo questionamento feito para o presidente Samir foi feito tanto no de segunda-feira, que foi com o Folador, e ontem com o Viale. Só estão sendo feitas outras perguntas quando a gente lembra de algo que eles falaram lá atrás e traz também para que o Samir possa comentar. Eu também tenho aqui que falar sobre como foi a gestão também, né? Então também tem essa particularidade, vocês têm que me perguntar sobre a gestão, não só sobre a campanha. E até porque, né, faz parte, e daqui a pouquinho eu quero até dizer que a gente vai ler aqui as perguntas dos nossos ouvintes, porque nós entendemos que é importante que você, torcedor, tenha tudo absolutamente esclarecido, mas a gente está fazendo antes esse preâmbulo, né? A gente está colocando os principais pontos que foram debatidos já para que sejam colocados também aqui para o Samir. Então as perguntas dos nossos leitores serão feitas daqui a pouquinho pela Luciana. Pode ficar tranquilo. Vocês podem continuar aí. Presidente, só seguindo nessa mesma linha de raciocínio de contratações, em 2017, quando o senhor era candidato pela primeira vez, você defendia muito a continuidade de comissão técnica, tá? E a gente teve uma média de 4 meses de trabalho para cada profissional no Coritiba. Foram 9 técnicos em 36 meses, vamos contar dezembro já, que o Rodrigo Santana já vai iniciar agora. Então são 4 meses de média. Aonde você acha que a gestão
errou, acertou nesse tipo de contratação. E também queria que o presidente citasse um fato que também foi falado aqui pelo Renato Folador, que o jogo do acesso do Coritiba, lá contra o Vitória, saímos perdendo de 1-0. Na época, o Jorginho era o nosso treinador, e ele informou, ele jogou aqui na rádio, que o Jorginho não foi para o vestiário no intervalo do jogo. Deixou a cargo do Mozart essa conversa, as alterações que o Mozart queria fazer. Então eu queria que o presidente também falasse por que eu estou falando isso hoje. Porque depois o Jorginho sai do Coritiba e depois retorna para o Coritiba. Então, se isso realmente aconteceu, qual foi o ponto de equilíbrio para saber se ele fugiu da raia, entre aspas, num momento tão importante para o clube, que era o jogo do acesso, ser recontratado depois? Bom, não vou nem aqui perder tempo comentando a irresponsabilidade, que é um comentário desse tipo. Vou começar aí pelo final da pergunta. Mas assim, vou até aproveitar que tem muita gente assistindo aí a entrevista, que isso vai ficar gravado e à disposição do torcedor. E vou pedir um esforço para que essa fala aí absurda chegue no Jorginho. O Jorginho sempre está muito antenado com tudo que está acontecendo. É um profissional cujo currículo no futebol fala por si só, né? Então, Jorginho, a hora que chegar essa pergunta em você, que você se manifeste publicamente sobre essa barbaridade aí que foi dita, de você num dos jogos mais importantes lá da tua carreira como técnico, de você não ir para o vestiário, né? Tem que perguntar para o Folador onde é que ele estava, se ele estava no vestiário, se ele estava em Salvador esse dia. Para falar um absurdo desse. E veja, está falando do Jorginho, né? Alguém que foi campeão mundial como jogador, alguém que foi campeão japonês como técnico, que subiu o Vasco, que foi campeão carioca como técnico, que subiu o Coritiba. Então, o mínimo era respeitar quem tem a história que o Jorginho tem. E assim, eu fico até um pouco assustado, porque isso mostra como o Folador, se for presidente, depois vai tratar as pessoas falando um absurdo desses. Então, vejam, é claro que dentro de uma comissão técnica não é só o técnico que fala, né? Isso é um tanto quanto óbvio, né? Auxiliar fala, preparador físico fala, o Mozart, que era o auxiliar da casa, fala. O Mozart foi muito importante na Série B como um todo, né? Desde quando ele assume lá como auxiliar da casa na reta final do Paranaense, e depois, desde o início da Série B, ele sempre foi muito importante, porque é um profissional muito capaz, muito qualificado, vai ser um grande técnico, sem dúvida, já está mostrando isso no CSA. Então ele foi importante naquela reta final, mas é óbvio que o comando sempre foi do Jorginho, é óbvio que o Jorginho estava lá no vestiário, enfim, qualquer pessoa que estava lá sabe muito bem disso. Enfim, vamos naquilo que acho que é mais importante, que é responder ao teu questionamento sobre o grande número de técnicos, sobre qual é a posição, sobre qual é a nossa convicção, porque ela não muda. Aquilo que eu defendi há 3 anos atrás, com relação ao trabalho dos técnicos, eu continuo pensando hoje, continuo querendo implantar hoje, que são os trabalhos de longo prazo. Agora, a percepção desses 3 anos, a experiência desses 3 anos é que a prática te impõe muito mais dificuldades para seguir essa convicção. Eu vi uma notícia, falei isso já em algumas entrevistas, eu vi uma notícia na semana passada que saiu no UOL, dizendo que a estatística de permanência dos técnicos brasileiros nas principais séries é de 6 meses. O teu número lá de 4 meses ele deve estar contabilizando os interinos. Se nós pegarmos sem os interinos, dá mais ou menos perto aí desses 6 meses, que é a média do futebol brasileiro. Flamengo e Internacional, que estão entre os 4 times do Campeonato Brasileiro, já trocaram de técnico por maus resultados, né, por problemas de resultado. Então, por que é que o Coritiba teria facilidade, com muito mais dificuldade, com muito menos investimento, teria facilidade de manter os seus técnicos? E eu diria mais, infelizmente, todo o mundo do futebol, ali, todo o dia a dia do futebol, atletas, funcionários, comissão técnica, o próprio técnico, já se acostumaram com a ideia de que quando as coisas derem errado, o profissional vai cair e vai ser trocado. Não estou falando de técnico A ou B aqui, e não é só a situação do Coritiba.
para os técnicos se criou uma situação muito confortável, porque é um mercado muito restrito, sempre com bons contratos, salários altos, multas altas. Os técnicos estão todos milionários, todos recebendo de vários clubes. Então eles têm uma posição muito confortável para trabalhar. Tem dificuldade de aceitar a cobrança dos dirigentes, tem dificuldade de aceitar questionamento dos atletas e dos outros funcionários, porque a resposta é sempre a seguinte: presidente, o meu cargo está à disposição. Claro que está à disposição. Tem uma multa alta lá, ele vai para casa, ninguém vai incomodar ele, vai continuar recebendo. Então é uma relação muito difícil. Em clubes com as dificuldades que o Curitiba tem, mais difícil ainda. Só vai acontecer isso, de um trabalho de muito longo prazo de um técnico, quando os resultados forem muito bons. Uma coisa vai acabar estimulando a outra, mas eu tenho muita tranquilidade para falar disso, porque foi o que eu vi acontecer nesses 3 anos e a minha convicção continua a mesma. Eric Polica. Presidente, a gente sabe que o Curitiba não é um parque de diversões. Quem assume a responsabilidade, igual você pegou uma gestão com dívidas, correto? Mas sabemos que a receita do Curitiba não é tão alta igual de Flamengo, Inter, São Paulo. Mas por que não montar um time e tentar ganhar uma Copa do Brasil Sul-Americana, igual foi o nosso arquirrival aqui, o Atlético Paranaense? E a torcida vai no estádio, a torcida vai ser sócio. Fazer um projeto de sócio, venham torcedores do Curitiba, igual o Inter tem lá, que tem 100 mil torcedores, monta um time para ir para as cabeças, e o sócio, o torcedor do Curitiba, com certeza ele vai ser fiel, igual em 2011 e 2012, que nós tínhamos uma máquina de um time do Coxa. Não foi campeão da Copa do Brasil, mas foi referência. A torcida nossa ia para fora dos estádios com vontade, era respeitado o Curitiba. Hoje sabemos a dificuldade. Um projeto de 3 anos para o Curitiba como presidente não é muita coisa. Tem que ir mais longe, 6 anos ou 3 anos. Samir, 2021, Curitiba vai continuar brigando para uma Sul-Americana ou não ser rebaixado? Que vai ser 2021 para o Curitiba? Bom, você citou lá, com algum saudosismo, que é de todos nós, os times de 2011 e 2012, que foram os melhores times aí que o Curitiba teve nos últimos tempos, os que mais deram alegrias ao torcedor. E eu costumo brincar em algumas falas minhas que eu me sinto tão responsável por esses times quanto o presidente da época, porque quem está pagando boa parte desses jogadores sou eu, né? Então você veja o tamanho do problema. Montou-se o time que o Curitiba não tinha condição de pagar, na esperança de ganhar um título, só que é um jogo de futebol, né? O Curitiba foi roubado em 2011, foi roubado em 2012, não ganhou os títulos, deixou a conta para as gestões seguintes, e aí, a longo prazo, você só perpetua uma situação de clube com as dificuldades que o Curitiba tem. É claro que só resolver dívida não é o suficiente. Tem muito de coerência na tua fala. O Curitiba é um clube de futebol, é um clube grande, com uma torcida grande, que tem que dar soluções de curto prazo para essa torcida. Tem que ficar na Série A esse ano, se possível ainda brigar por uma vaga na Sul-Americana. Tem que, na próxima gestão, permanecer na Série A e, sim, se acostumar a ter calendário internacional. A projeção dos próximos 3 anos tem que ser essa. Fazer melhores campanhas na Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma. O nosso calcanhar de Aquiles foi a Copa do Brasil. Eu estou aqui para admitir para todo mundo. Claro que o regulamento de um jogo só fora de casa atrapalha, mas também não é desculpa. Erramos, fomos mal, e temos que assumir. Então, tem que ter melhores campanhas na Copa do Brasil no curto prazo, tem que permanecer na Série A, tem que ter calendário internacional. Falei para você que só pagar dívida não consegue isso, mas é só com receita. É com projeto para captação de receita. E aí nós temos esse plano muito bem claro, que é fazer dinheiro com venda de atleta. Você citou o sócio, nós chegamos a 25 mil sócios, chegaríamos a 30, talvez a 35. Receita de sócio não resolve o problema do Curitiba, ela tem um limite, ela ajuda, mas ela não vai resolver. Patrocínio, mesma coisa. Bilheteria, mesma coisa. Contrato de TV, mesma coisa. Você pode conseguir melhores valores nessas áreas, mas nunca vai chegar no que está o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, porque são tamanhos e características diferentes de clube. Em qual receita que o Curitiba consegue se aproximar? Vendendo atleta, vendendo jogador, formando a custo baixo, colocando para jogar e, quando vem a proposta boa, vendendo. Só que só faz isso com planejamento.
Só faz isso com uma diretriz muito clara, mapeando os atletas jovens, estabelecendo uma relação de valorização com a família, com o empresário e com o atleta, para que quando o atleta assina o primeiro contrato profissional com 16 anos, é um contrato no máximo que a lei permite, que é de 3 anos, com um bom salário e com uma multa alta. Quando você faz isso, dentro desse planejamento, você está projetando mais receita para o clube. Para não me aprofundar e não me estender, é a diferença entre o caso Matheus Cunha e o caso Ia Couto. Matheus Cunha foi vendido pela gestão passada, 85%, 700 mil reais. E aí depois foi artilheiro do pré-olímpico, hoje já está na seleção principal e daqui a pouco vai estar no PSG, no Real Madrid, em um desses times. E era um jogador que poderia ter saído por 50 milhões, até mais, se houvesse um projeto. Ia Couto, um negócio de 12 milhões de euros, 6 à vista. Maior negócio da história do Coritiba. Primeira venda da história do Coritiba direta para um dos 5 maiores clubes do mundo. Coritiba nunca tinha vendido para o City, para o United, para o Real Madrid, para o Barcelona ou para o Bayern de Munique. Era sempre vender para o Palmeiras, vender para a Trafic ou vender para um intermediário por valor baixo, para depois alguém fazer dinheiro. Foi assim com o Alex, foi assim com o Keirson, foi assim com o Rafael Veiga, com o Zé Rafael, e a gente vai ficar aqui a noite inteira falando de um monte de jogadores em que isso aconteceu. Então a nossa gestão acabou com isso. E eu estou citando só o Ia Couto. Teve o caso do Igor Jesus também, o próprio Guilherme Parede, que muita gente critica, nós vendemos 2 vezes, que muita gente nem acredita, mas nós fizemos. Em 2 anos de Série B e 1 de pandemia, que foram anos de dificuldades financeiras, em que o teu ativo vale menos, nós fizemos 57 milhões de reais em venda de atletas. Ninguém nunca chegou perto, em gestão nenhuma outra. O que nos faz é prometer e ter tranquilidade que vamos cumprir 150 milhões de reais nos próximos 3 anos. Com esse projeto de valorização de atletas, com 1/3 da base no elenco profissional, como nós temos hoje, temos condição de fazer pelo menos 150 milhões de reais em venda de atletas. E daí, se isso acontecer, daqui 3 anos, o Coritiba com menos endividamento, tendo vendido 150 milhões, estando na Série A, vocês vão entrevistar um candidato aqui que vai ter que prometer que vai vender 300. E se daqui 6 anos vender 300, nós vamos estar chegando no que o Atlético faz hoje. E daí você pergunta por que o Atlético disputa a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha a Sul-Americana. Eu estou te respondendo por quê. Um clube muito menor que o nosso, muito menos tradicional que o nosso, mas com um projeto de longo prazo, com um plano para captação de receita. Claro, tiveram dinheiro público, tiveram outros benefícios, mas naquilo que nos interessa, um projeto claro de captação de receita com venda de atleta. Então esse tem que ser o norte do Coritiba. Presidente, eu vejo assim que a gente tem o Wilson, Rafinha, que são ídolos da casa. Ricardo Oliveira chegando também. O ano que vem, Rafinha, o Miranda. Tem o projeto do Coritiba trazer esses dois? Olha, mais do que um projeto, existe uma vontade que é mútua. E aí eu posso falar pelos outros candidatos, é claro que os outros 2 candidatos, assim como eu, querem trazer os 2, ninguém é maluco de dizer que não vai querer trazer o Miranda nem o Rafinha. Nós, especificamente, já conversamos bastante com os 2, estivemos com o Miranda no passado, quando ele esteve aqui, com o Rafinha tem uma relação mais próxima, eu mesmo converso pessoalmente com ele com frequência, então tem uma vontade dos 2 de retornar, e isso é o mais importante. Eu defendo que o Coritiba não tem que fazer nenhuma loucura para trazer nenhum dos 2, não pode entrar em leilão com São Paulo, com Palmeiras, com Atlético Mineiro para trazer, tem que apostar muito nessa vontade que os 2 têm. O caso do Miranda tem que ver qual é a situação contratual dele na China, as informações que chegam é que está resolvida e que ele estaria livre, então é sentar e conversar e colocar no papel, e é algo que pode acontecer aí nos próximos dias, temos feito contato com ele, talvez ele até queira esperar as eleições, não é errado da parte dele. No caso do Rafinha, eu veria isso até de forma hoje mais palpável, porque converso bastante com ele, ele vai jogar mais um pouco lá na Grécia, até porque o contrato dele é de um valor extremamente alto, mas depois ele vai voltar sem dúvida nenhuma. Bom, vamos para as perguntas. Isso, e tem muita pergunta.
Tem muita pergunta. Aliás, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, ouvinte, telespectador, que pode ser que a gente não faça todas as perguntas, porque nem vai dar tempo, mas a gente vai tentar fazer as perguntas mesmo. O que for apenas xingamento, ou fora ou fica, a gente vai deixar de lado. Eu acho que a estratégia deve ser escolher as mais difíceis, né? Olha, mas tem muita pergunta. O João Nunes, participando com a gente, diz que, infelizmente, o Curitiba virou chacota em todo jogo, somos cravados como perdedores, viramos um time pequeno com jogadores medíocres e sem identidade. Não é só o fato de estar na zona de rebaixamento, não se vê uma luz no fim do túnel. O time, segundo ele, é apático, falta categoria e qualidade. O que o senhor pretende fazer para mudar isso? Eu não concordo, é um pouco na linha do que eu falava lá atrás. Eu vejo que a percepção do torcedor hoje, só pela TV e com os jogos sem público, ela deturpa um pouco a postura dos jogadores. Não vejo essa postura dos jogadores em hipótese alguma. E eles não têm motivo também para isso. Eu vejo que, primeiro, é um elenco no papel que é qualificado. Na minha leitura, tem times melhores na tabela com elencos menos qualificados. Salários estão em dia. O investimento que nós fizemos em estrutura de CT principalmente foi muito significativo, então as condições de trabalho são as melhores possíveis, condições de logística e de hospedagem nas viagens as melhores possíveis, o que me fazem ter a crença inversa, de que é uma questão de jogos, aí, de rodadas, para esse time se recuperar e estar numa posição melhor. Eu acredito muito nisso. Bom, para o Alexandre Queiroz, que está participando aqui nos comentários, você é corajoso em concorrer à reeleição. Ele disse que você afundou o Coritiba, enterrou. Qual o que você tem a responder para o Alexandre? Bom, eu diria o seguinte, né? A característica de coragem para quem simplesmente se candidata à reeleição ou não, ela é muito clara, né? Os outros dois candidatos, eu diria que são corajosos também, como os candidatos lá de 3 anos atrás, são todos bastante corajosos, porque, primeiro, são todos torcedores, são todos apaixonados. O torcedor aí que fez a pergunta pode ter certeza que ninguém sofre mais do que eu com resultados ruins, ninguém sofre mais do que eu com o time mal, quando o time não sobe ou quando o time fica na zona de rebaixamento. Mas isso também não impede que eu tenha equilíbrio, que eu tenha ponderação, para não abrir mão de certas convicções, para não abrir mão das escolhas políticas nas quais eu e meu grupo acreditamos que estão o caminho mais acertado para o clube. Então a candidatura tem a ver com isso, com um projeto que eu e meu grupo entendemos que é o melhor para o Curitiba hoje. Essa convicção não muda por conta de 1 ou 2 resultados ruins. Aliás, isso abre até uma brecha para que eu diga o seguinte: o torcedor, especialmente o sócio que vota, até por conta da influência um pouco nefasta que as redes sociais têm nas discussões como um todo, mas na de futebol também, ele se acostumou muito a avaliar uma gestão e decidir o seu voto com o fígado. E quem avalia, quem decide com o fígado, está pensando só no dia 12 de dezembro. Não está pensando que tem 3 anos depois. Quem pensa com o cérebro, quem decide com o cérebro, projeta uma gestão de mais 3 anos, e entende que a sua escolha ela não é meramente vinculada aos resultados de 1 ou 2 jogos anteriores. Bom, participando com a gente também aqui pelo WhatsApp, a Ellen, nossa ouvinte de Curitiba, ela faz a seguinte pergunta: como fica o futebol feminino? E mais uma pergunta: na minha adolescência eu namorei o chefe da torcida do Coxa, o Marion. Se reeleito, o senhor considera utilizar uma plataforma de democracia popular como o Decidium, usado em Barcelona, para escutar mais a torcida? Bom, começando pela segunda, eu pessoalmente gosto muito da ideia. Até se a torcedora que fez a pergunta for buscar o nosso plano de metas lá de 3 anos atrás, tinha algo nesse sentido. Mas todo o clima de divisão política do clube, que havia 3 anos atrás, que vai continuar agora, eles viciam, esse clima vicia essas medidas, né? Porque é um clima que politiza absolutamente tudo. Vocês imaginem, a marca própria, que é um sucesso quase que absoluto, ela hoje está politizada como a marca do Samir. O que é um absurdo, porque ela é do Curitiba.
Então, se eu for fazer lá uma espécie de um plebiscito com os sócios para dizer se eles querem a marca própria ou não, pode ser que isso se politize por conta da divisão política do clube, e aí a decisão seja não aquela melhor para o clube naquele momento. Então, repito, eu gosto da ideia, mas tem dificuldades práticas de serem implantadas. Circunstâncias, né, um pouco problemáticas ali da realidade política do Coritiba. Quanto ao futebol feminino especialmente, se nós estamos aqui em boa parte do tempo falando das dificuldades que é investir num time de futebol masculino, todo mundo vai imaginar que para investir num time de futebol feminino da forma merecida, da forma que as mulheres e que o esporte merece, é mais difícil ainda. Então não é falta de vontade. Vou ficar muito feliz no dia que o Coritiba tiver um time de futebol feminino próprio, competitivo, com bons resultados, do qual as mulheres torcedoras coxas brancas têm um orgulho. Mas infelizmente hoje o Coritiba não consegue, ele meramente acaba tendo que cumprir a exigência da CBF, da Conmebol, de ter um time feminino, e acaba fazendo parcerias como é a parceria com o Toledo que nós temos hoje. Bom, uma audiência fantástica, né, Luciana? Muito Bem obrigado bacana. a todos que estão nos assistindo aí. Agradecer também aos nossos patrocinadores, Posto Petrus, Farmácia Sil Branco, Premier Pisos, Super Rede Atacadista e Ventura Comunicação. Pergunta do Samuel Moraes. Você acha que o seu trabalho reflete em campo? Se sim, você acha um bom resultado? Bom, tudo que se faz em termos de um clube de futebol reflete em campo. O que o presidente faz reflete em campo, o que a diretoria faz reflete em campo, o que o técnico, a comissão técnica, os funcionários, o que o torcedor faz, o que o conselho faz, o que a imprensa faz, tudo interfere, né? Porque é um fenômeno social altamente complexo. Claro que umas ações interferem mais, outras ações interferem menos. Como é que eu vejo a função do presidente, a influência do presidente? O presidente escala o time? Eu não escalo. Por conta de um princípio meu. Em hipótese alguma, escalo o time. Cobro o técnico, questiono, opino, mas quem escala é o técnico. Então a decisão dele se vai jogar A, B ou C, em que posição vai jogar, é dele, não é do presidente. O presidente bate pênalti, bate escanteio, bate lateral, não faz nada disso. Não dá treinamento também no dia a dia. Então é claro que a responsabilidade maior é de quem? Primeiro dos jogadores, depois da comissão técnica, em terceiro lugar ela é dos dirigentes, e aí especialmente dirigentes e presidente têm funções diretas muito importantes, que é cobrar, isso nós fazemos o tempo inteiro, que é dar estrutura e condição de trabalho, isso nós melhoramos muito, e que é honrar os compromissos, especialmente pagando o salário em dia, e isso você pode conversar com quem for, que nós fazemos e fizemos o tempo inteiro. Então eu diria que naquilo que me cabe, a minha ação é positiva, porque eu pago em dia, porque eu dou condição de trabalho, porque quando eu tenho que cobrar, eu cobro. Cortar a tua vez aquilo, mas aproveitar que ele está falando aqui Vai. dos jogadores, o Neto sempre pergunta, os empresários influenciam na escalação do time? Já respondi isso ali na questão do Pastana, é simplesmente um absurdo dizer isso, isso é mais uma das fake news aí que se propagam nas redes sociais, quem afirma isso tem que provar, e como eu sempre digo, traz a prova para mim aqui, e aquele profissional, aquele técnico que cedeu a algum empresário, eu coloco na rua no mesmo instante. Vou mandar um abraço aqui ao Edivaldo Minante, ao Alisson Abdala, ao Paulo César Cheirozin, que estão todos aqui já comentando também na nossa live, mas vou fazer a pergunta do João Nunes. Ele diz o seguinte: explique as contratações do Cerútil, Ricardo Oliveira, Matheus, esse colombiano, e mais alguns pernas de pau. Bom, pernas de pau fica aí por conta da pergunta, né? A avaliação que Do nós João temos, Nunes, não minha. a avaliação que nós temos é diferente, até porque se você avaliar que é um perna de pau, não tem cabimento nenhum você contratar. O Coritiba teve uma alteração na direção de futebol, né? Saiu o Pastana, entrou o Pelaipe. O Pelaipe, com o nosso aval, entendeu que algumas modificações precisavam ser feitas, alguns atletas saírem, outros chegarem. Então essas contratações que o torcedor citou são contratações vindas praticamente todas no período do Pelaipe, a não ser o Brian, que veio quando o Pelaipe estava lá na UTI.
E especialmente as últimas, para vocês verem como a situação é complexa, como o momento é complexo. Especialmente as últimas contratações, elas decorreram de uma avaliação técnica, mas também de uma política de necessidade por conta da alta incidência de casos de coronavírus. Então, um receio nosso grande de faltarem atletas para jogar, porque a quantidade de casos tem sido muito grande, e daí de ter mais opções no mercado. Então, não que as opções sejam duvidosas, mas foram opções, algumas dessas trazidas de última hora, até a valores não muito altos, mas para ter um número de jogadores, de atletas em condição de fazer frente aos jogos em caso de aumento do número de casos. Presidente, a torcida está questionando bastante sobre patrocínios. Estão falando que o Coxa ficou por muito tempo sem um master. Caso o senhor seja reeleito, como vai ser essa questão de patrocinadores? Na verdade, que eu me lembro, foi pouquíssimo tempo, né? Foi uma pequena transição ali entre a Major Esportes e o Paraná Banco, né? Tirando e lá no começo da Série B também, depois que o Madeiro saiu, e daí depois vieram as empresas do Guerra e depois o Paraná Banco. Então foram poucos jogos lá que ficaram sem patrocínio master, também porque você não vai rifar a tua camisa, né? O que não quer dizer que nós tenhamos feito negócios de valores muito altos, porque o mercado de patrocínio de clubes de futebol regrediu bastante nos últimos 2 anos por conta da saída da Caixa. A Caixa praticava valores muito acima de qualquer prática de mercado, e os clubes se acostumaram com isso em orçamento. A Caixa saiu, os clubes acharam que iam conseguir valores parecidos, não conseguiram valores nem sequer próximos, nem metade daquilo que a Caixa praticava. Então, em alguns momentos de transição também foi por isso, você não querer pegar um valor muito baixo para não rifar a tua camisa, mas também depois descobrir que você tem que pegar o valor baixo para não ficar com a camisa vazia. Nós tivemos lá, só na nossa gestão, salvo engano, em torno de 15 novos patrocínios, aí não só master, somando todos os espaços da camisa. Então foi mais ou menos por isso. Na minha visão, foram poucos jogos, ainda que alguns, de fato, sem o patrocínio master. Já que o senhor falou em camisa, a hora que ele estava comentando sobre a camisa do Curitiba ser uma das mais baratas, enfim, entre todos os times tradicionais, eu pesquisei aqui, dos 20 clubes tradicionais aqui do Brasil, o Coxa está com a camisa em 16º lugar, né, no preço. Então, realmente, confere. Quase na zona de rebaixamento. Nesse caso é uma coisa boa, né? Vale a gente dizer. O Gerson Ferreira diz o seguinte: então o Coxa não é um time de futebol, e sim uma loja de venda de atletas? Pergunta ele. Não se importam em formar um jogador de futuro, só em preparar uns pouquíssimos jogadores para faturar? Isso não é clube de futebol, é o quê então? Não sei que categoria se enquadra algo assim. Balcão de venda de jogadores, leilão de jogadores, lojinha do Coxinha? Depois ficam só tirando sarro da gente mesmo, infelizmente, diz o Gerson Ferreira. Gerson. Olha, Gerson, por mais que você tenha usado alguns termos um pouco pejorativos aí na tua pergunta, ela tem bastante coerência e tem bastante razão de ser, e eu vou tentar usar ela para explicar algo bastante importante. Essa é a realidade, esse é o cenário do Curitiba hoje. O Curitiba tem um passivo trabalhista, além de outras dívidas, que praticamente inviabilizam o dia a dia dele. O Curitiba só está de pé e funcionando porque é um clube de futebol. Se fosse uma empresa de qualquer outro ramo, ele já tinha decretado falência e já tinha fechado. Isso é fato. Então o Curitiba precisa formar os atletas e vender o mais rápido possível hoje. Esse é o cenário hoje, porque ele precisa ao mesmo tempo resolver suas dívidas e montar times minimamente competitivos. Aquele cenário que eu descrevi lá atrás, de 6 anos, daqui 2 gestões, vai acontecer o que o Gerson quer que aconteça. Nós vamos revelar o atleta vai ficar 2, 3, 4 anos, vai dar títulos para o Curitiba, ou vai levar o Curitiba até finais, e vai ser vendido por valores bem maiores do que nós vendemos hoje. Mas é um processo. Até 3 anos atrás, Curitiba estava vendendo o artilheiro do pré-olímpico por R$700 mil. Então, hoje nós vendemos o lateral direito da seleção sub-17 por 12 milhões de euros. Mas ele jogou só 2 jogos, então a análise dele tem razão de ser. O que é que nós queremos?
Nós não queremos vender o lateral direito da seleção sub-17 por 12 milhões de euros, tendo jogado só 2 jogos no profissional. Nós queremos que ele suba, que ele faça o Coritiba disputar títulos e que ele seja vendido lá por 50 milhões de euros. Mas isso só vai acontecer com longo prazo, com continuidade, enfim, até com um pouco de paciência do Gerson. Jefferson Breda, Rádio Samirzete. Engraçado, Jefferson, não vi você aqui segunda e nem ontem participando. É verdade, só vi hoje também. Pois é, mas o Gabriel também tem uma pergunta, né, Gabriel? Presidente, acho que sim. O pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Se nós lembrarmos, fizer uma análise de 3 jogos principais desse ano. Corinthians, na Neoquímica Arena, Bahia, no Couto Pereira, e o Corinthians agora no Couto Pereira. Tivemos 3 erros de arbitragem, 3 erros do VAR, influência externa, que acabaram nos tirando no mínimo 7 pontos da tábua de classificação, que hoje estariam colocando nós em 13º, com 9 pontos até em 10º lugar. Como que é hoje essa cobrança da gestão Samir atual em cima da CBF quanto a isso? Porque esses fatores podem até decretar um rebaixamento. Então, são fatores importantes que a diretoria tem que levar até a CBF para conhecimento, para escutar o áudio, o que falaram, qual que é o posicionamento da atual diretoria e como que pensa em fazer pós-eleição. Bom, não vamos esquecer que em 2017 o Coritiba foi rebaixado por um gol de saldo, né? Não foi nem por ponto, né? Foi por um gol de saldo, então mostra bem a importância da tua pergunta. Antes de explicar a nossa postura, eu não vejo necessariamente má intenção, eu não vejo necessariamente atos deliberados em roubar o Coritiba. O que eu vejo hoje é uma crise enorme do futebol brasileiro com relação ao VAR. A arbitragem brasileira sempre foi mal preparada, sempre foi amadora, como é de outros países importantes do futebol. E a forma como ela lida com o VAR hoje prova isso claramente, porque você citou 3 jogos em que o Coritiba foi prejudicado em lances que não eram lances de VAR. Especialmente os 2 últimos, Bahia e Corinthians, no Couto Pereira, lances de campo duvidosos em que o árbitro viu, interpretou, tomou a decisão. O erro está lá na cabine do VAR quando chama o árbitro, porque quando chama, o árbitro naturalmente vai ficar estimulado a rever a marcação. Então o VAR foi uma conquista, foi um avanço, mas ele está prejudicando o nosso futebol porque ele não se está sabendo usá-lo por conta de uma arbitragem mal preparada e amadora, como sempre foi. Com ou sem VAR, nós sempre fizemos cobranças. Ano passado, na Série B, o Coritiba teve um problema no jogo com o Atlético Goianiense, no Couto Pereira. Eu fui pessoalmente ao Rio de Janeiro conversar com o Gaciba. Na verdade, é até importante separar um pouco, apesar da comissão de arbitragem ficar dentro da CBF, ela é um órgão independente. Então, você não vai conversar com o Caboclo ou com o Walter Feldman, você vai conversar com o Gaciba, que é o presidente da comissão de arbitragem. Eu fiz isso ano passado e nós não tivemos mais problema na Série B. As escalas para os jogos decisivos foram todas de juízes de Série A. Então, ano passado resolveu. Esse ano, Série A politicamente é um pouco mais complicado, né? Especialmente falando de clubes maiores que os nossos. As cobranças continuam, os ofícios continuam. No primeiro jogo lá contra o Corinthians, fizemos um ofício que não foi respondido até hoje, cobrando o porquê, cobrando áudios, enfim, explicações. Agora contra o Bahia, a mesma coisa, está ficando pronto aí porque vai ser até melhor embasado, e acrescentaremos o jogo do Corinthians também. Mas, assim, sem dar muito detalhes, são movimentos que nós preferimos acabar fazendo também nos bastidores, né? São conversas que muitas vezes, se elas viram públicas, e veja, ninguém está fazendo nada de ilegal, né? É de ilícito, mas são conversas que, se você expõe publicamente, você acaba podendo trazer outros prejuízos para o Coritiba, porque posso falar aqui para vocês, a CBF foi muito parceira da nossa gestão ao longo desses 3 anos, o relacionamento foi muito bom. O que não quer dizer que você não tenha que ir diretamente lá fazer a cobrança, isso nós fazemos. Deixar uma pergunta para o Eric, mas antes responder mais uma vez o Jefferson Breda. O fato de estar aqui ontem ou hoje não muda a minha opinião. As perguntas são direcionadas. É claro que elas são direcionadas porque o entrevistado é só uma pessoa. Se fosse você, seriam para você.
Mas vamos lá, Eric. Presidente, você acabou de responder uma pergunta minha que eu ia fazer. Os times paranaenses não abaixam muito a cabeça para a CBF, para os times paulista e carioca? Você vê uma diferença de Corinthians e Curitiba. Sempre a arbitragem parece que treme com o Corinthians. Atlético Paranaense, a questão da Libertadores. Jogou a Libertadores inteira, chegou na final, não pôde jogar só a final. Por questão de arquibancada, ilegal. Mas foi um prejuízo para o Atlético Paranaense. Eu vejo que o Curitiba e o Atlético Paranaense, parece que eles se sentem, eles empurram, os paranaenses como inferior a nós. Não falta uma união entre os times do Paraná? É mais constatar e concordar com o que você está dizendo até do que explicar, né? O que os clubes paranaenses sofrem, os clubes nordestinos sofrem também, os clubes de Goiás sofrem também, enfim, por uma série de circunstâncias que são econômicas e que são principalmente políticas. Isso interfere na arbitragem, é claro que interfere, a gente assiste futebol aqui há quantos anos, e o que aconteceu contra o Corinthians na quarta-feira, infelizmente nós como torcedores estamos acostumados. O Curitiba sempre é roubado contra o Corinthians, nas 2 finais de Copa do Brasil o Curitiba foi roubado. Mas enfim, esse é um assunto até mais polêmico e mais complexo. Sobre união de clubes, e até abstraindo de uma união Coritiba e Atlético, vou responder sobre união de clubes em geral. Eu sou um defensor da ideia, sou um defensor desse caminho, especialmente por conta de como o sistema do futebol brasileiro se constitui. É só no futebol brasileiro que existe uma federação, que é a CBF, organizando o campeonato no lugar dos clubes. É só no futebol brasileiro, dos futebols importantes do mundo, que existe uma legislação atribuindo direitos de transmissão ao clube visitante. Então, é só por meio de união dos clubes que essas questões vão poder ser mudadas. Que os clubes vão poder passar a organizar seus campeonatos, que a legislação de direitos de transmissão vai poder mudar, quebrando o monopólio e aumentando valores. O Curitiba sozinho não vai conseguir nada disso. O Atlético sozinho não vai conseguir nada disso. Agora, 8, 9, 10 clubes unidos em um bloco vão conseguir. De repente, uma organização melhor do campeonato e, principalmente, mudança nos direitos de transmissão. Então, não tenho dúvida que esse é o caminho. Ao longo desse ano, nós atuamos bastante nessa esfera. Eu, pessoalmente, em várias reuniões, em vários encontros com presidentes. Toda aquela questão em torno da lei do mandante aproximou muitos clubes. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho para conquistas e melhorias, não só do nosso clube, do futebol brasileiro como um todo. Presidente, desculpe, algumas perguntas aqui dos torcedores. Você considera a sua gestão fracassada? Olha, a avaliação de uma gestão, ela tem relação com vários pontos, né? Como é que uma gestão que pagou 28 milhões de pendências de outras gestões vai ser fracassada? Uma gestão que conquistou um ato trabalhista para o clube, uma gestão que investiu 7 milhões em patrimônio face a 700 mil da gestão passada. Só pegar uma foto do Couto Pereira em 2017 e uma foto do Couto Pereira hoje. Isso não é sinônimo nem sintoma de fracasso. Uma gestão que mudou completamente o CT da Graciosa. Uma gestão que criou do nada, em poucos meses, uma marca que é própria e que traz lucro para o clube. Uma gestão que passou dos 25 mil sócios. Uma gestão que teve a maior média de público da história do Coritiba em um campeonato brasileiro. Uma gestão que subiu o clube da Série B para a Série A. Uma conquista que muitos tentaram desconstruir. Só que um ano depois veio o Cruzeiro para mostrar para todo mundo como não é tão simples assim você subir da Série B para a Série A. Então, essa carapuça eu não visto, de jeito nenhum. Presidente, 2021, projeto Curitiba, pagar as contas primeiro, para 2022 Curitiba montar um elenco forte para disputar com Flamengo, São Paulo, primeira, segunda, ser campeão brasileiro, ir para Libertadores, e o novo Couto Pereira. Tem um projeto? Olha, eu sempre tenho um discurso que é o discurso da franqueza, da transparência, o discurso da verdade. Eu posso perder voto, eu posso parecer impopular, mas eu nunca vou
vou numa fala minha mentir ou enganar o torcedor. O Curitiba nos próximos 3 anos não vai disputar o título brasileiro. Se o presidente for eu ou se for qualquer um dos outros dois, não vai. Garanto que não vai. Pode, excepcionalmente, como acontece no futebol, ter uma boa campanha no mata-mata? Pode, como já fez em outros momentos. Então isso até pode acontecer. Disputar o título brasileiro nos próximos 3 anos não vai. Uma classificação direta para uma Libertadores no curto prazo, muito difícil também. A Sul-Americana é um objetivo palpável, um objetivo muito mais concreto e possível. É só com longo prazo, é só com continuidade, é só resolvendo endividamento e trazendo receita que se vai conseguir isso. E vejam, um bom trabalho de gestão pode acelerar esse processo. O nosso rival aqui levou 25 anos num projeto de continuidade. Eu estou aqui falando que o Curitiba vai levar 6, os próximos 6, o que mostra a grandeza, né? Lá levou 25 anos, talvez num clube maior tivesse levado muito menos. Talvez levar 25 anos num projeto de continuidade seja sim um fracasso, porque levou tempo demais para conseguir o que deveria ter conseguido muito antes, com diretriz, com sequência, com projeto. Sobre o Couto Pereira, é também uma utopia hoje falar em novo estádio, falar que a filha tem projeto e vai derrubar curva, isso é também enganar o torcedor, é um discurso populista, porém mentiroso. O Curitiba precisa cuidar da sua casa, como nós cuidamos, precisa investir, precisa se preocupar com a segurança e o conforto do torcedor, do sócio. Nós fizemos várias reformas estruturais, várias melhorias estéticas. O curto prazo do Couto Pereira hoje é cuidar do setor social, especialmente da cobertura. Nós demos uma solução que é paliativa, que são aquelas 2 telas embaixo da cobertura. O torcedor pode ficar tranquilo, a cobertura social não vai cair, não vai acontecer uma tragédia, tem todos os laudos, mas é preciso trocar aquele material, é preciso trocar a cobertura, isso custa, então esse tem que ser o curto prazo do Couto Pereira. Bom, eu vou ler aqui mais uma pergunta, daí eu vou passar para o Gabriel e depois para o Luciano para a gente fazer o encerramento. Pode ser, Lu? Ok. O Juliano diz que a sua gestão fez o Coritiba virar uma vergonha e o Flávio disse que quem subiu o clube foi a torcida. Você concorda com isso? Tem o que para responder? Claro que não concordo. Já expliquei aqui na pergunta passada por que não foi um fracasso, e se não foi um fracasso, consequentemente não foi uma vergonha. Aliás, para mim que estou lá, para a diretoria que está lá, para todos os conselheiros que nos apoiam, fizemos muita coisa que orgulha o clube, e não à toa, 165 pessoas com pelo menos 4 anos de associação assinaram lá uma chapa para nós continuarmos. Então isso não tem a ver com fracasso, não tem a ver com vergonha. Qual que era a outra? Diz que quem subiu o clube foi sim, a torcida foi fundamental, não resta dúvida, teve uma atuação importantíssima no passado. A prova está aí esse ano, estamos tendo dificuldades que talvez fossem menores com a torcida, mas a torcida é um componente dentro do processo, um componente importante. É claro que pagar salário em dia foi muito importante, ter um elenco, mesmo com pouco dinheiro, mas com qualidade, para subir, foi bastante importante. Os atletas têm um papel, na minha visão, fundamental, né? Quem subiu o time foram os atletas. Comissão técnica foi coadjuvante, mas foi importante. Diretoria também, torcida também. Foi muito importante, mas não foi o principal. Gabriel? Gostaria de aproveitar também a presença de um membro do G5, da chapa Coritiba Responsável, que é o Padre Emerson. O Padre Emerson, eu conheço ele particularmente de muitos e muitos anos da Social Inferior, é um torcedor apaixonado pelo Coritiba, mas eu gostaria de saber de você, como que você acha que consegue agregar no dia a dia do Coritiba, participando ativamente de decisões, saindo daquele lado de arquibancada, como saiu o presidente Samir hoje, para auxiliá-lo tanto em futebol como na área administrativa do clube. Obrigado, Gabriel. Saudação a todos que estão assistindo. Lembro que nós assistimos Curitiba e Vasco, perdemos aquele... Ganhamos, né? Ganhamos, mas não ganhamos, faltou o título. Assistimos lado a lado aquele jogo ali, a final da Copa do Brasil. Bom, aproveito, Gabriel, para dizer que é muito tranquilo
participar da gestão Curitiba Responsável. É muito tranquilo fazer parte deste grupo, porque este grupo ele se forma no Conselho Deliberativo do Curitiba. É um grupo que conhece o Curitiba Futebol Clube. Eu estou no Conselho do Curitiba há 6 anos e acompanho o Curitiba, bem como todos os outros que compõem essa gestão, a realidade do Curitiba. E a gente, acompanhando a realidade, acompanhando a gestão do presidente Samir, o presidente Samir lá, no começo desse ano, ele falou bem assim, para o nosso grupo, que era preciso a composição, era preciso a união de todas as chapas, era preciso a união política do Curitiba. E ele tentou de todas as formas isso. Ele tentou agregar, tentou compor, mas não conseguiu. Não conseguiu. E quando ele não conseguiu, este grupo se colocou à disposição e disse: é preciso que nós se coloquemos à disposição do torcedor para para que o torcedor entenda que é preciso que o Curitiba mantenha este projeto de longo prazo. O torcedor muitas vezes quer esses candidatos outsiders, que vêm, que não conhecem o Curitiba, porque se a gente for olhar os representantes da Curitiba Ideal, nenhum deles é membro do Conselho Deliberativo. Nenhum deles conhece o Curitiba. Nenhum deles tem o diagnóstico do clube. E eles vêm com esses projetos desconhecidos. Então eu venho do Conselho Deliberativo para somar, para agregar ao presidente Samir, para ajudar na parte administrativa, para ajudá-lo. Eu sei que hoje ele se desgasta pelo Curitiba, 24 horas pelo Curitiba. Eu acho que nunca um presidente ficou 24 horas dentro do clube. Ele abdicou da vida pessoal, ele abdicou da vida profissional para ficar 24 horas dentro do clube. 24 horas dentro do clube. Eu posso dizer que eu nunca vi um presidente, eu participo 6 anos do Conselho Deliberativo, eu nunca vi um presidente que participou das reuniões do Conselho Deliberativo explicando para o conselheiro todos os atos da gestão. Então, para mim é muito fácil agregar, porque o Samir é um homem que se consome pelo Curitiba. Muitas vezes a gente critica e a gente acompanha o torcedor criticando, ele critica sem saber o que acontece, sem saber o que se passa. Então, para mim é muito fácil compor essa gestão e ajudar o presidente Samir na questão da responsabilidade. Bom, infelizmente nosso tempo se esgotou. Tem um monte de perguntas, infelizmente a gente não tem como lê-las todas, né, presidente? Mas eu gostaria de agradecer muito a presença do Samir aqui, também do padre, por terem aceito esta conversa pessoalmente. Obrigada, Samir. Bom, para mim foi um prazer enorme. Foram aí 1h40 praticamente de programa e para mim parece que passaram 10 minutos, porque foi uma conversa muito agradável. Por mais que as perguntas muitas vezes sejam difíceis, nós temos que estar aqui para enfrentá-las e respondê-las. Enfim, um bate-papo muito inteligente, sempre muito coerente. Então, para mim foi um prazer. Deixo um abraço aí para todos os sócios e torcedores que acompanharam, e termino dizendo o que eu digo em muitas das minhas entrevistas, que que eu não peço voto para ninguém. O que eu peço é que o sócio participe do processo eleitoral, que ele vá votar no dia, mesmo com as dificuldades que a pandemia tem nos imposto, e que ele faça isso com informação, que ele faça isso com embasamento, que ele faça isso prestando atenção em tudo que foi dito aqui por mim nessa entrevista e em outras, que ele faça uma pressão muito grande para que os debates aconteçam, porque os debates ajudam muito o sócio a se posicionar. E daí sim, aquele sócio que quer o caminho do longo prazo, que quer o caminho da responsabilidade, e não o caminho da loucura, do futebol a qualquer custo, do futebol feito para dar prejuízo, esse sócio tem só uma chapa para votar, que é a chapa Curitiba Responsável. Então, mais uma vez, obrigado. Boa noite aí a todos. Por favor, Brando. Bom, o TN
CNN e a Rádio Tamandaré agradecem o presidente Samir Namur, também os outros dois candidatos, o Folador e também o Viale. Afinal, foram 3 sabatinas muito Foram boas. 3 boas sabatinas, é O verdade. torcedor Coxa Branca pôde fazer uma análise. Aliás, eu vi alguns dos nossos ouvintes dizendo aqui que ouviram os 3 e já sabem em quem votar. Aí, ó. Então, essa nossa dobradinha ajudou Já o deu torcedor certo, Coxa né? Branca a escolher em dúvidas já. quem vai votar. Temos três candidatos no dia 12, né, presidente? Isso, 12 de dezembro. O torcedor, o sócio torcedor com pelo menos 2 anos de associado aí vai poder escolher o futuro do Coritiba. Agradecemos também aos patrocinadores, né, Luciana? Por favor. O posto Petros, a Ventura Comunicação, a Premier Pisos e o Farmácia Rio Branco, e também tem o Super Rede Atacadista. É isso aí. Essa foi na decoração. Não teve colinha dessa vez. E também a todos que nos acompanharam aí hoje, uma audiência fantástica, nos outros dias também. Muito obrigado por nos acompanhar aí. Éric Polica, obrigada pela sua presença. Eu estava em dúvida em quem votar ainda, porque a gente tem que estudar a proposta de um candidato. E dar os parabéns a você, Samir, porque você veio até nós, conversou, tirou as dúvidas. A gente sabe que a torcida do Curitiba está revoltada, porque não ganha títulos quanto o nosso rival ganha, mas a gente tem que estudar a longo prazo o que é melhor para o Curitiba. Eu admiro a pessoa, sabendo que o Curitiba não está numa boa fase, de vir até aqui e dar a cara para bater. Obrigado. Gabriel Grau. Agradecer mais uma vez o convite do Brandon, Luciana. Agradecer ao presidente Samir, ao padre Emerson, que vieram aqui, né? Lembrando que foram os únicos candidatos, o único candidato, né, com membro do G5, inclusive, não veio sozinho, veio com membro do G5 para esclarecer mais ainda para o torcedor. Então a gente deixa aqui nosso agradecimento, desejo de boa sorte no pleito. Estaremos lá também para votar, né, na principal, seguindo o que o sócio tem que fazer, que é participar, igual o presidente falou, é participar do processo democrático do clube. Depois não adianta encher a rede social falando fora isso, fora aquilo, não adianta mais. Vai para lá, vamos decidir e vamos fazer acontecer para um Coritiba melhor para todo mundo aí. Obrigado. Bom, e apenas avisando a todos os nossos telespectadores e também ouvintes que a Rádio Tamandaré, a partir de segunda-feira, tem nova programação, já a partir das 8 horas da manhã, com programas próprios de hora em hora notícia, além de 2 noticiários e um programa de entrevistas. Além, claro, do esporte, eu não posso esquecer de dizer do nosso programa de esportes, que vai ao ar de meio-dia até 1h da tarde, com Elton Vieira e José Eduardo. E eu gostaria também de informar que o Brandon faz parte de uma destas, digamos assim, dessas novidades que teremos a partir de segunda-feira, né, Brandon? Vai falar da vida alheia no nosso Notícias da Cidade. Vou fazer uma dobradinha com a Luciana aí nos programas de 1 da tarde até 2. Até 2, dá umas 2. Notícias da Cidade. Convidamos todos vocês a estarem com a gente no Facebook ou também no aplicativo, e você pode também acompanhar o site. Grande abraço a todos vocês que estiveram com a gente e até mais. Dia 12 estaremos acompanhando também as eleições do Curitiba, ao vivo, trazendo as informações. É isso aí. Muito obrigado. Ótima noite a todos vocês.